Bom dia! Hoje é quarta-feira, 12 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Depois de uma sessão marcada por uma série de tumultos no plenário. Foram 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção. Enviado pelo governo no ano passado, o projeto muda trechos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei. Com a aprovação do texto base, os senadores passarão a votar, a partir de agora, 3 destaques, sugestões de parlamentares para alterar a redação original. Se os destaques forem rejeitados, a reforma, já aprovada também pela Câmara dos Deputados, seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. Pela proposta, a negociação entre empresas e trabalhadores prevalecerá sobre a lei em pontos como parcelamento de férias, flexibilização da jornada, participação nos lucros e resultados, intervalo de almoço, plano de cargos e salários e banco de horas. Outros pontos como FGTS, que é o Fundo de Garantia, salário mínimo, 13º salário, seguro-desemprego, benefícios previdenciários e licença maternidade, porém, não poderão ser negociados. Comigo, aqui no estúdio, está o cientista político Iberê Cirne. Iberê, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar na sua companhia, Nathalie. Depois de uma confusão aí que durou quase 6 horas, a reforma foi aprovada. Essa aprovação consolida uma importante vitória do governo, Iberê? Eu acho que nós não podemos analisar como vitória do governo. Acho que é vitória do Brasil, né? Nós estamos, afinal, fazendo mudanças em prol do Brasil. Isso não é um jogo de toma lá da cá. O que nós temos que entender é que a reforma trabalhista ela se modernizou. Nós estamos falando da CLT, isso lá da época de Getúlio. E depois só teve uma alteração em 60, né, que mudou uma coisinha ou outra. Na verdade, nós temos que pensar uma modernidade nessas relações do trabalho. Existem coisas que estão camufladas aí naquele espetáculo dantesco que nós vimos ontem. Nós estamos vendo aí as imagens isso é uma das coisa, luzes, né, apagadas. Isso é um verdadeiro absurdo, né? É um desrespeito total, entendeu? Há uma instituição nossa, né? do Brasil. Não há como aceitar um tipo de coisa dessa, quer dizer, almoçar numa mesa. E como disse o próprio presidente do Senado, nem na época da ditadura militar... Isso aconteceu. Né? Alguém teve a ousadia de sentar na mesa do presidente. Quer dizer, então, isso não é democracia. Democracia que tantos apregoam aí, discutir, é um direito da oposição não concordar. Existem regras, e essas regras têm que ser obedecidas. Claro, se não forem assim, imagine que eu não vou mais sair do seu programa, eu vou vir de pijama, trago aqui e vou ficar aqui porque eu quero. Quer dizer, de repente, todas essas regras foram esquecidas. E aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos falando do Senado, né? O Senado ontem deu um exemplo vexatório para o Brasil a nível internacional. Sim. Né? Agora, se nós formos na outra casa, que nós temos um sistema bicameral, tem o Senado e tem a Câmara. Nós vamos na Câmara, tem outra vergonha, que é aquele balcão de negócios que o governo está fazendo para poder livrar o presidente Temer do inquérito. Ora, aí ele está liberando... Barganha, né? Então, aí ele está liberando emendas, né? Eu estou assinando, Está mudando o CCJ. Então, assim, esta é a verdade do Brasil. E aí, assim, eu tenho um Congresso que não representa ninguém, não quer saber, povo é detalhe para todos aqueles que estão lá. Eu tenho um judiciário que hoje está politizando o seu julgamento, né? E tem um executivo que não tem nenhum respaldo popular, não tem nenhuma representatividade. E não tem força, né? E esse é o Brasil. E aí nós, você que está nos assistindo, põe a mão no bolso, paga o seu imposto direitinho e eles gastam lá como eles querem naquele circo que eles criaram. É uma pena.
Você acredita que, no começo da tua fala, Iberê, você disse que não é uma vitória do governo, mas é uma vitória do país que precisa se modernizar. Sem dúvida. Na sua avaliação, os pontos que estão sendo tocados na reforma trabalhista são pontos de fato importantes? Ontem, eles estão um pouco camuflados. Me parece que o ponto central da reforma trabalhista é o fim da contribuição sindical. É o meu ponto de vista. Eu não sei se você tem esse número, mas nós temos no Brasil 17 mil sindicatos. Exatamente. Né, que movimentam por ano 3,8 bilhões. Então, está camuflado nessa história, e até ontem a senadora Gleice estava, segundo informações, com o presidente da CUT no telefone. Quer dizer, então existe toda uma discussão. Mas é porque a mulher que está amamentando em local insalubre. Isso já tinha sido acordado pelo Executivo, que mesmo aprovando, através de medida provisória, resolveria esses pontos. Sim. Então, me parece que não é bem isso, não. Na entrevista do líder do governo, desculpa, ele disse que não vai repensar a história da contribuição sindical, que era uma das coisas que estava camuflada. Fazer gradativo, era ir diminuindo gradativamente. Não, ele disse que acabou, é opcional. Então, nós temos que discutir sim o sindicato no Brasil, né? É claro, se a gente tem 17 mil sindicatos e a gente vê os que de fato agem, né, a favor do trabalhador e não, muitas vezes, a favor do empregado, né? O sindicato vira patronal e não do funcionário. Eu acredito que a gente vai moralizar, né, esse setor com o fim dessa contribuição. A gente vai saber de fato quais são os sindicatos e mais. Aqueles que quiserem sobreviver vão ter que, de fato, defender a categoria ao qual eles foram criados e instituídos. No fundo é assim, tem que ser revista a legislação que cria a área sindical. Existe um dos pontos aí que é a unicidade sindical. Onde você tem base territorial, você acaba tendo um número muito grande de sindicatos. Ora, já foi feita essa proposta anteriormente, em governos anteriores, e ninguém quis mexer nisso, que o sindicato teria direito, a partir do momento que ele congregasse um número X de filiados da categoria. Mas tudo isso, agora, vai fazer com que os sindicatos continuem com força, desde que tenham sindicalizados. Senão, não adianta. Para ter sindicalizado, significa que o sindicalizado tem que se sentir representado. Sem dúvida. Né? Então, aqui, eu acho que essas transformações que possivelmente virão após a sanção do presidente, tem um quê de modernidade, sim. Né? O país, de fato, precisa dessa modernidade. Não podemos estar pensando aqui em 1943, né? Quer dizer, isso é uma coisa de maluco. Então, hoje, você tem a sazonalidade, você tem a informalidade do empregador, né, com o empregado, porque não existe amparo legal. Sim. Então, aqui nós temos na nossa região, nós temos um período, né, de férias, onde você tem um aumento. O comércio também, nessa nova regra, pode contratar por um período, pode dispensar, pode relacionar com o empregado de maneira direta. Né? Você pega no agronegócio a safra, você tem a safra, como é que faz? Eu não posso contratar ninguém, tenho que dar para a cooperativa, contrato e depois eu sofro ações no Ministério do Trabalho. Então, assim, nós precisamos sim modernizar. Muita coisa ainda poderá ser resolvida adiante, numa discussão mais serena e não política, dos pontos que poderão ser, através de medida provisória, ser melhorados. Pontos como fundo de garantia, licença maternidade, seguro-desemprego, que não poderão ser mexidos, que ficou claro. Isso dá ao trabalhador uma segurança maior, porque existiu uma onda aí de tentar impor ao trabalhador de que a CLT a reforma trabalhista era a perda dos direitos trabalhistas. E não é bem isso. Isso é um discurso simplista, né, Iberê? Não, sem dúvida. É um discurso político. Na verdade, hoje, o que você analisa? A reforma trabalhista, ela tem o aspecto legal, e todos os analistas dessa área concordam com a reforma. Mas, politicamente, não pode deixar com que o governo, o executivo, ganhe força. E politicamente,
E hoje, com o resultado do Senado, você está mostrando que ainda a base aliada ainda está com o presidente. Então, isto teria efeito nesta votação que está na Câmara. Então, vejam que é uma guerra política. Não é uma guerra onde está se discutindo direitos específicos do trabalhador. Eu estou aproveitando isso, né? E é curioso, viu, Nathalie? Uma coisa... não sei se vocês sentiram que após a saída do José Dirceu, nós tivemos alguns fatos interessantes, porque o José Dirceu, quando saiu, foi para casa, a primeira entrevista dele dizia assim, agora nós temos que pensar em eleição. Isso foi o que ele falou, está registrado aí. Depois disso, nós tivemos a delação da JBS, que está essa discussão se foi criada, se foi encomendada, se foi fabricada, pouco se me dá, mas é um fato. Sim. E nós tivemos essa tomada ontem da mesa, que isso me leva muito, pela minha idade, à minha época estudantil e a do Zé Dirceu também, né? Esta tomada vamos sentar na mesa, vou comer, não vou respeitar. Anarquia, né? Ora, anarquia. Então nós precisamos ter um pouquinho de cuidado para analisar esse tipo de coisa. Mas acho que ainda essa discussão da reforma trabalhista vai passar por uma longa análise e acerto de alguns pontos que eventualmente ficaram obscuros. Pelo trâmite normal, o próximo passo vai para a mão do presidente Michel Temer, que vai sancionar certamente, né? Com certeza. Agora estão analisando os destaques de bancada, né? A esperança é que você tenha qualquer destaque aprovado e aí volta o processo todo, porque tem que voltar para a Câmara. Então, me parece até agora de manhã que já ficou concluído que os destaques não serão aprovados, entendeu? E vai ficar como está, como veio da Câmara. E aí o caminho é a sanção do presidente. O presidente deve sancionar com o acordo. E aí vamos ter que acreditar no presidente. Com o acordo de que as medidas, os pontos duvidosos serão resolvidos por medida provisória. Por medida provisória. O placar de 50-26 diz alguma coisa? Politicamente diz que o balcão de negócios está em franca atividade, né? Então nós estamos fazendo jantares no Palácio do Jaburu, da Andorinha, da Alvorada, né? Todo mundo reunindo. Eu estou liberando para a base, né? Porque o deputado também, ele quer a sua emenda aprovada, claro, para poder se salvar na base dele. Claro. Né? Então, ele está lá aprovando, 3 milhões, 3 milhões. No contraponto de que nós estamos numa recessão, numa economia, PEC dos gastos, foi aprovada, gente. Então e todo esse dinheiro não existe. Isso está sendo liberado para os deputados, o dinheiro não existe. Está sendo empenhado, é uma outra coisa. Mas fica uma promessa aí de, você me ajuda aqui que eu te ajudo lá na frente. Isto é vexatório para a política brasileira. Isso não é política, né, Iberê? Isso é politicagem. Politicagem. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco, viu? Muito bom dia. Imagina, é um prazer estar na companhia de vocês. Bom dia. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a liberação dos inibidores de apetite. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e a partir de agora vamos falar sobre os inibidores de apetite liberados pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa. Os remédios são indicados para o tratamento de obesidade. Para tratar do tema, eu recebo o médico cirurgião bariátrico Joaquim Guimarães Neto. Doutor Joaquim, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. E também a médica nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia, Marcela Voriz. Você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela. É só enviar sua mensagem de texto ou o seu vídeo para a gente. Para quem está em casa entender como é que funcionam e o que são inibidores de apetite, doutora. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Os inibidores de apetite são medicamentos, né, da classe dos catecolaminérgicos, que são medicamentos que reduzem a fome. Tá? Eles liberam neurotransmissores, que a gente chama de dopamina e noradrenalina, e vão inibir a fome. Tá? E hoje são os chamados anorexígenos, né? E a gente não dispunha desses medicamentos no mercado
para o tratamento da obesidade. Na opinião de vocês, a liberação por parte da Anvisa, ela é importante, doutora? Acho que é importante como uma possibilidade terapêutica a mais, né? Mas sempre com a ressalva que é uma medicação que deve ter um controle no seu uso muito rigoroso, porque os efeitos colaterais podem ser piores até do que os benefícios que esse remédio pode alcançar. A senhora concorda, doutora? Eu apoio, né, porque eu acredito que seja um grande avanço para o tratamento da obesidade no Brasil, né, porque é a esperança de muitos pacientes que hoje encontram-se desassistidos quanto ao tratamento medicamentoso, né, porque como eu falei, a gente não dispõe hoje no mercado de tratamento dessa classe para a obesidade. Então, eu acho que é um grande avanço para o país. Quando a gente pensa em obesidade, né, hoje, tanto homem quanto mulher, o mercado de beleza, a gente pode dizer assim, está em franca expansão e hoje muita gente confunde obesidade com os quilinhos a mais, né? Para que as pessoas entendam o que é, de fato, obesidade, que é para quando esse remédio pode e deve ser indicado. Então, a obesidade nada mais é do que, logicamente, o excesso de peso. E a gente, uma maneira simples da gente calcular se o indivíduo é ou não obeso é através do índice de massa corpórea. A gente, na verdade, começa a fazer uso da medicação quando o paciente chega no quadro realmente de obesidade, quando o IMC chega em torno de 30, que é essa relação do peso com a altura, né? E aí, nesses casos, a gente começa a considerar a possibilidade de ajuda do medicamento. Lembrando que o medicamento, por si só, ele não vai ter um efeito que a gente deseja se ele não vier assistido por uma mudança de comportamento, uma readaptação da vida em algumas condições, para que o resultado seja realmente eficaz. Quando o doutor Joaquim fala em mudança de comportamento, doutora Marcela, a gente diretamente pensa em alimentação, né? A obesidade muitas vezes é causada pelo excesso de ingestão de alimentos errados, como também muitas vezes pode ser ocasionada por uma questão orgânica, um problema orgânico. Como que é feito a composição desse tratamento com remédio e com alimentação? Então, a obesidade, ela já é comprovada que é uma doença, além de... Não é só mais uma questão alimentar, né? É uma doença multifatorial e podendo, inclusive, ser genética. Sim. Né? Então, a gente prega sempre mudança no estilo de vida, lógico, né? Que é reeducação alimentar, né? Atividade física, tratamento medicamentoso, né? Por vezes o paciente necessita de uma intervenção cirúrgica, que é o caso da cirurgia bariátrica, né? Então, assim, a mudança do estilo de vida é necessário. Mas, de qualquer forma, é uma doença crônica, então a gente tem que tratar cronicamente como outras doenças, da vida, né? Como a pressão alta, né, o diabetes. Então, por isso que a medicação se faz necessária, nos casos em que o paciente realmente tem o índice de massa corpórea acima de 30. E os tratamentos mais tradicionais não dão resultado? Não dão resultado. A Anvisa, doutora, ela... Quando dá a liberação, né, ela mesmo emitiu uma nota falando que era um risco grande para a população e que a saúde estava sendo seriamente lesada. E eu acredito que quando ela pontuou isso, ela falou exatamente dos efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais que esses remédios podem trazer ao organismo? Então, são vários efeitos colaterais, né? Existe assim, uma regra na medicina que o efeito que a gente tem da medicação e o veneno é só de acordo com a dose da medicação que é dada. Então, a gente pode ter muitos efeitos colaterais, que vão desde efeitos mais leves, como taquicardia, sudorese, como um quadro de depressão, quadros de insuficiência renal, que são quadros mais graves, né? E quando você
a questão dos inibidores de apetite quando você vai receitar. A gente está dizendo aqui que eles são uma opção para quando outras alternativas já não deram certo. Que tipo de exames esse paciente precisa fazer para poder tomar o remédio? Porque também, se ele apresentar algum aspecto que impeça, o remédio não pode ser prescrito. Sim, isso funciona para qualquer tipo de medicamento, né? Então, tem uma avaliação médica, a gente solicita exames vários, né? Tem as contraindicações, né? Paciente cardiopata, paciente que apresenta já um antecedente depressivo, de pânico, como ele falou, pode causar ansiedade, pode causar taquicardia, porque existe uma liberação, como eu falei, de neurotransmissores, noradrenalina, né, dopamina, então o paciente pode ficar realmente um pouco mais ansioso. Mas existe casos e casos, então por isso, né, da prescrição médica, né, bem regulamentada. Então tem que passar justamente pelo médico para ele poder fazer essa avaliação. A Associação Brasileira de Nutrologia vê com bons olhos a liberação vê com bons olhos, dos inclusive nós fomos uma sociedade que foi a Brasília para tentar regulamentar, porque hoje em dia o obeso não tinha um tratamento, né, adequado, assim, porque a Anvisa é um órgão não médico, né? Então, eles querem barrar qualquer tipo de problema, então retiraram todos os medicamentos. Eles são mais técnicos. Né? Lógico, são técnicos. Agora, quem trata o paciente, né, quem tem a dificuldade no dia a dia para o tratamento, somos nós. Então, hoje em dia, a gente realmente estava de mãos atadas, né? Existe estudos que comprovam a eficácia, de fato, dos inibidores de apetite? Existe. Só que a gente também não pode se iludir achando que isso é a solução dos problemas da obesidade. O índice de sucesso com inibidores de tratamento clínico para a obesidade não é alto. E depende de vários fatores, como a maneira com que o paciente adere a esse tratamento, né? O grande problema que eu acho, a crítica que se faz, é quando o paciente recorre à medicação, ele quer uma resposta rápida para o problema. E isso, infelizmente, a gente não tem. O que a gente precisa, como a gente já salientou, é uma mudança da maneira com que o indivíduo encara essa obesidade, né? Mudança de algumas condições, mudança de vida, para que o paciente, a médio e longo prazo, consiga ter algum tipo de resultado. Doutora, a senhora falou que a Associação Brasileira foi uma das que foi a Brasília, justamente porque essa grande parte dos obesos estavam desassistidos. E o doutor disse que muitos procuram o tratamento para resposta imediata. Uhum. A partir de quanto tempo, tomando a medicação de maneira correta, com acompanhamento, os resultados começam a aparecer? Foi o que ele falou agora, né? Isso tudo depende do paciente, né? Então, assim, depende se ele faz uma reeducação alimentar, se realmente isso está sendo feito direito, né? A questão da atividade física, isso é a longo prazo, né? Então, os estudos mostram que, assim, não é um mês você fazendo atividade física, né? Isso é um processo. Então, existe toda uma mudança no estilo de vida, né, do obeso. Você não adquiriu peso em 10 dias, né? Às vezes são 10 anos, né? Então, demora um tempo realmente para você emagrecer. Então, o paciente realmente chega querendo emagrecer para ontem, né? Então, assim, o medicamento, ele realmente vai ajudar nesse processo. E como eu falei, tem muito paciente que vem e fala assim, mas eu parei de tomar, eu voltei. É lógico, é a mesma coisa no medicamento, por exemplo, para pressão. Se você para de tomar um medicamento, a pressão volta, né? Então, assim, o paciente é obeso. Então, assim, a tendência é ele ser obeso para sempre. Ele pode estar magro, mas ele vai ser obeso, entendeu? Então, você vai ter que tratar da doença, obesidade, para sempre. Com mudança de estilo de vida, com atividade física, com alimentação adequada. Porém, talvez com medicação contínua, entendeu? Qual tipo de medicação? Será que seria inibidor de apetite para sempre? Não sei. Então, assim, isso tudo é uma incógnita, né? A gente trata a obesidade como uma doença multifatorial.
E como multifatorial, ela não gera apenas só problema do ganho de peso, né, doutora? A obesidade traz consigo doenças silenciosas e muito sérias, né? Sem dúvida. O que eu acho que é importante a gente ressaltar é que ninguém que está acima do peso tem uma saúde normal. Muitos pacientes estão acima do peso e falam, mas eu não tenho nenhuma doença, eu tenho uma saúde boa. Na verdade, quando a gente está acima do peso, o organismo começa a criar condições de compensação. Então o coração não bate igual, a gente não respira da mesma maneira. E enquanto o organismo consegue compensar essa situação, a gente não tem nenhuma manifestação clínica. Mas a partir do momento que existe uma descompensação desse aumento de peso, aí a gente começa a manifestar algumas doenças, né? Às vezes alguma cardiopatia, alguma insuficiência respiratória. Então, a obesidade sempre provoca prejuízos a esse indivíduo. Por isso que eu acho que é válido qualquer tipo de arma. O problema é saber usar a arma na hora e na quantidade certa. A gente faz uma pequena pausa no bate-papo para exibir a segunda reportagem sobre a primeira Conferência Internacional de Portos. A partir de agora, você vai poder conferir um pouco mais dos assuntos que foram debatidos no encontro. Foram 6 palestrantes convidados, entre eles 4 internacionais. Uma das principais apresentações foi do vice-reitor da Universidade Marítima Internacional, ligada à Organização das Nações Unidas. O professor Dr. Chumá falou sobre a tendência mundial à automação, que deverá substituir metade dos postos de trabalho nos portos. Agora há uma tendência muito clara no mundo. O desenvolvimento de tecnologia chegou a um estágio em que outra revolução vai acontecer. É a chamada de a quarta revolução industrial, que é simbolizada pela introdução de inteligência artificial, como Big Data, impressão 3D, automação e diversas outras tecnologias. O desenvolvimento dessas tecnologias vai afetar e reestruturar quase totalmente as atividades econômicas na maior parte dos centros. Os portos certamente não vão estar excluídos desse processo. E o impacto desse novo desenvolvimento em portos pode ser de grande alcance. Por exemplo, num futuro próximo provavelmente, as embarcações começarão a ser operadas sozinhas, sem uma tripulação. Automação foi também tema da apresentação do CEO da Ergus Group, Maxwell Rodrigues. O empresário do setor portuário levou exemplos dos portos mais modernos do mundo, como o de Rotterdam, na Holanda. Há aproximadamente 9 anos atrás, em uma das minhas visitas em Rotterdam, a base da nossa companhia fica em Rotterdam, me apresentaram esse projeto, né? E me disseram que eles fariam esse projeto em 10 anos. Eu falei, impossível você fazer um projeto dessa envergadura, com tudo que tem, em 10 anos. E eu realmente estava errado. Eles não fizeram em 10, eles fizeram em 8. Por quê? Porque eles colocaram todo mundo na mesa para debater uma necessidade de implementação futura. O Maasvlakte Plaza ele foi construído para atender à expansão do porto de Rotterdam. Não é que os terminais se instalaram para que eles pudessem fazer uma instalação desse tipo. Na verdade, isso está sendo concebido para que atenda uma demanda futura. E é por isso que eles têm esse nível de organização. Eu não sei se os senhores ouviram ali, mas eles já estão pensando em gás natural para combustível. Olha a guerra que eles vão entrar. E a gente está falando de petróleo, entre outras coisas. Mas olha o nível de visão que a organização, principalmente desses portos, tem. Evidentemente, temos desafio no nosso país? Temos, mas essa é a consciência que nós temos que começar a criar. O ciclo de palestras foi encerrado pelo secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo Azevedo de Faria, que falou sobre os investimentos previstos para o Porto de Vitória e outros modais integrados, como rodovias e o aeroporto. A estratégia que nós adotamos aqui no Estado é de construção de plataformas logísticas, que nós chamamos esse conjunto de infraestrutura que envolve o porto, a rodovia,
o aeroporto, a ferrovia, os polos empresariais que dão sustentação aos portos, mas fundamentalmente tendo o porto como a âncora desse conjunto, que o porto é a entrada, é a porta de entrada e a porta de saída desse conjunto complexo de logística e infraestrutura. E a importância desse conjunto funcionar de forma harmônica, integrada, para que a gente possa reduzir custos, né? Custos operacionais, para que os nossos produtos possam chegar mais rápido, com o menor custo adicional possível nos mercados internacionais, ou produtos que sejam destinados ao mercado interno também possam chegar no seu destino com mais rapidez e com menor custo. E voltamos a falar sobre a liberação dos inibidores de apetite com o cirurgião bariátrico Joaquim Guimarães Neto e a médica nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia, Marcela Voris. Apesar de liberados pela Anvisa, é bom que fique claro aqui para quem está nos assistindo que esses remédios não podem ser vendidos sem receita médica, né, doutora? Sim, eles não são vendidos sem receita. Provavelmente eles devem serem vendidos assim como a sibutramina hoje é vendida no mercado, que é com a receita controlada B2, né, que é classificada como anorexígenos. Então é importante que se saiba que se você consegue comprar esse remédio sem a orientação ou sem a receita de um médico, isso é mercado negro. É uma receita que o médico normalmente precisa ter na Secretaria de Saúde, né, na Anvisa a gente pega e aí consegue prescrever e além disso o paciente assina um termo de consentimento. Então, na farmácia, além da receita B2, o paciente tem duas vias de termo de consentimento, que um fica com a farmácia e o outro paciente assina e fica com ele, assinando dos riscos, né, consentindo dos riscos. Então, hoje em dia é bem regulamentada essa questão. Doutor, apesar de todo esse cuidado, de toda essa regulamentação, a gente sabe que o mercado negro existe, basta entrar na internet, né? A gente consegue acessar sites que dizem que conseguem o medicamento. Quais são os instrumentos que nós temos, do ponto de vista da classe médica, fiscalizadores, para tentar coibir esse mercado negro, que é talvez tão perigoso quanto o uso indiscriminado, né? Então, isso, infelizmente, a gente sabe que não é só com esse tipo de medicação. Existem muitas outras medicações, por exemplo, uso de esteroides, né, em academias, e você consegue comprar isso no câmbio negro, né? Eu acho que aí cabe mais uma fiscalização de polícia mesmo, né, com a punição devida para as pessoas que infringirem a lei. Porque o uso indiscriminado desse tipo de medicação vai fazer com que a gente comece a ter problemas sérios com esses pacientes no nosso meio. Eles podem, inclusive, matar, né? Se a pessoa usar sem orientação médica. Eu, inclusive, como médico, já presenciei casos de pacientes que vieram a falecer pelo uso indiscriminado desse tipo de medicação. Vamos falar um pouquinho da cirurgia bariátrica, doutor. O senhor, como médico cirurgião, em que momento a cirurgia bariátrica ela é indicada? Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente saber que isso sempre é um último recurso, né? Quando a gente esgota todas as alternativas do tratamento clínico para a obesidade, às vezes a gente tem que abrir mão do procedimento cirúrgico. Porque a obesidade é uma doença e uma doença muito grave. Então, para tentar a gente melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, melhorar a perspectiva de vida desse indivíduo, a gente às vezes abre mão do procedimento cirúrgico. Lembrando sempre que é indicado na obesidade mórbida, né? Quando o paciente, por exemplo, tem um índice de massa corpórea acima de 40, ou quando ele tem um índice de massa corpórea que não chega a ser obesa mórbido, ele tem uma obesidade grau 2, que é de um IMC de 35 até 40, e ele vier associado a algum problema de saúde, como pressão alta, diabetes, colesterol, artrose, né? Então, nesses casos, mais uma vez, desde que ele já tenha tentado... já tenha feito inúmeras tentativas efetivas de se perder peso sem sucesso,
a gente abre mão do procedimento cirúrgico. Depois da cirurgia, a forma de se alimentar e de comer desse paciente certamente tem que mudar completamente. Como é que entra o papel do nutrólogo, do profissional nesse momento? Então, muda muita coisa, né? Ele precisa de uma readaptação alimentar, né? Com alimentos líquidos, diminuição também das quantidades alimentares e não só na alteração existe uma alteração de paladar também, entre doce, salgado. E, além disso, as carências nutricionais. Então, o paciente bariátrico ele precisa estar sempre atento, né, quanto a essas alterações. Então, precisa de um acompanhamento, como eu falei, multidisciplinar, né? Cirurgião bariátrico, médico nutrólogo, nutricionista, educador físico. Então, é sempre um tratamento multidisciplinar. Doutor, não é raro ver casos de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, emagrecem, mas voltam a engordar. Quais são os riscos que essa pessoa corre? Então, a taxa de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica é alta, em torno de 25%. Nossa, é muito alto. É bem alto. Na verdade, assim, o que eu acho que é importante a gente entender que a cirurgia bariátrica ela é uma maneira de te obrigar a fazer o que você deveria fazer antes de operar. Então, é feito ao longo, né, da vida. O que todos nós deveríamos fazer. Fracionar a alimentação, fazer boas escolhas, ter uma boa mastigação. Todas as vezes que a gente, por acaso, esquece e não faz isso, o organismo, a cirurgia vai te lembrar. Ou você engasga, ou você se sente mal, você tem o dumping, que é o suor frio. Então, você vai pagar um preço. E com isso, você, na força, acaba se autocorrigindo. O grande problema é que o nosso organismo ele tem um poder de adaptação fantástico para as coisas boas e para as coisas ruins. Sim. Então, por exemplo, se a gente faz a cirurgia e aí a gente continua comendo rápido, a gente engasga no começo, e aí o organismo vai chegar a um ponto que se ele insistir em comer rápido, ele vai entender que aquilo é o correto. Exatamente, ele vai criar um mecanismo para a pessoa parar de sentir, de apresentar esses sintomas. E comer rápido é de fato um problema? Um grande problema, um grande problema. Quando a gente come rápido, por exemplo, é como se não desse tempo da gente sincronizar a nossa real necessidade de comer. É como se não desse tempo do nosso cérebro ser avisado que aquela quantidade já era o ideal. Então, a velocidade com que você mastiga é um dos fatores que te ajuda a perder peso. Eu sempre ouvi muito que é preciso a gente mastigar pelo menos 40 vezes o alimento na boca. Isso é verdade? Na verdade, não existe um número, não existe um número, né? Mas o ideal é que seja uma quantidade que consiga sincronizar essa vontade de comer. Refeições maiores deveriam ser realizadas mais ou menos em 20, 30 minutos, por exemplo. E hoje as pessoas acabam até pela correria do dia comendo em 5 muitas vezes, né? A comida. Comendo em 5 e comendo errado, né, doutora? Sim, comem bem errado. E como o doutor falou, tem uma liberação hormonal para você entender que você está saciado, porque se alimentar e estar satisfeito não é só uma questão de encher o estômago, né? Tem todo um processo hormonal nisso. Então, você precisa se sentir saciado. Né? Então, realmente tem que estar num ambiente que você esteja sentado, né? Focar na alimentação, nas cores dos alimentos. Então, é um processo mesmo de educação, né? Como educar uma criança a comer. Você tem que ter esse processo educacional. E quanto mais velho a gente fica, mais difícil perder peso, né? Mais difícil parece que é o organismo entender que chegou o momento de fazer a coisa certa, né? Acho que a própria alteração metabólica desse indivíduo com o passar do tempo torna realmente mais difícil para que ele consiga ter sucesso. Né? O organismo envelhece também, né? Sim, a gente tem um metabolismo durante a adolescência, né, mais alto, né, quando criança, mais alto. E conforme a gente também vai ficando mais velho, a gente diminui nossas atividades. E isso, né, como o doutor estava falando, é uma conta, né, de somar e subtrair. Então, o organismo entende que você está só somando e isso vai realmente... A conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. O ideal é que, ao longo da vida, a gente tenha sempre hábitos saudáveis e cuide do nosso corpo como um dos nossos maiores patrimônios, não é mesmo, doutor?
que o é, sem dúvida. Doutor, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia Eu que Baixada. agradeço, é um prazer. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Nathalie, Seja pelo também sempre muito convite. bem-vinda. Muito obrigada. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre a abertura de franquias em tempos de crise. Só no ano passado, o segmento cresceu quase 10%. E você já pode participar. O nosso WhatsApp está liberado. Não esqueça também de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!